O vinho do Porto era conhecido como os vinhos do Douro, não era vinho do Porto, na altura. Era conhecido como vinho de cheiro, dada a intensidade e a complexidade dos seus aromas que ultrapassavam aquilo que era normal. É um termo muito engraçado, que historicamente teve desempenhado um papel muito importante e que depois veio a cair quando, graças ao facto do vinho do Porto ser exportado do Cais da Gaia junto à cidade do Porto, adquire a designação de vinho do Porto. Os vinhos do Porto podem ser brancos e tintos, conforme sejam feitos com uvas brancas ou uvas tintas. São vinhos naturalmente doces, portanto têm um grau de doçura mais alto do que um vinho do dia-a-dia comum normal de mesa, porque essa doçura vem das uvas. E têm um bocadinho de álcool mais alto, portanto têm uma sensação de maior calor na boca, porque é um vinho fortificado, ou seja, que vamos adicionar uma aguardente vínica na sua elaboração e, portanto, fica com um grau de álcool um bocadinho mais alto. Mais do que uma dádiva da natureza, o vinho do Porto é, na sua essência, um património cultural coletivo de trabalho, experiências, saberes e arte, acumulados por gerações e gerações. O vinho do Porto é um produto que durante anos foi um produto que deu muito prazer a muitas pessoas. Bebido numa forma bastante informal e sem muitos preconceitos. Bebido porquê? Porque sabia bem. O vinho do Porto é um vinho diferente, é um vinho que nasce numa região única no mundo, que é a região de Mercado de Douro, que é a única região que pode produzir oficialmente o vinho do Porto, devido a condições climáticas e de viticultura únicas. A combinação dessas condições com castas ou tipos de uva que também são recomendados para essa elaboração, e depois também é um método de produção que faz com que venhamos a ter no vinho do Porto açúcar natural, que, portanto, a sua doçura é natural, vem da uva. O vinho do Porto é um vinho único, produzido na região do Douro, erva dessa região, graças ao seu clima, às suas castas e ao seu solo, uma concentração tão elevada e uns aromas tão concentrados e tão complexos que fazem dele um produto único. Mas há outros fatores que ajudam a que este vinho tenha um caráter quase que mágico. Por um lado, penso que o fascínio da paisagem do Douro não se consegue dissociar do produto vinho de Porto. E por outro lado também a dificuldade que houve em produzir este vinho. O Douro há dons naturais como o solo, como o clima que ajudaram, mas sem um trabalho árduo do homem seria impossível obter este vinho. Faz história, faz diferença a paixão com que as pessoas todos os dias trabalham no vinho do Porto. Faz história, faz a tradição, o peso que este produto tem na nossa sociedade e nos portugueses. A forma apaixonada com que as pessoas diariamente provam os vinhos, cuidam dos vinhos e tratam os vinhos. É importante a forma também como as pessoas diariamente, ao sol e à chuva, tratam a vinha. Portanto, são estas condicionantes todas, ou estes fatores todos, que tornam o vinho do Porto, na minha opinião, um produto único e ímpar no mundo. É ter ser uma história longa e consistente. Isto é o que contribui para que o consumidor veja o vinho do Porto como um produto, como um vinho autêntico e genuíno. O sabor é o sabor, porque as pessoas gostam do vinho do Porto, gostam porque gostam, por aquilo que ele sabe, e gostam pelas associações de ideias, de imagens, de sabores, de aromas que associam ao vinho do Porto. Desde os tempos pré-históricos que na região do Douro havia produção de vinha. E no século III, IV sabemos que já havia a produção de vinho. Todos os povos que estiveram na região também tiveram o cultivo da vinha e tiveram a cultura do vinho, chamemos assim, em lato sensu, a cultura do vinho, desde os celtas, visigodos, romanos, enfim, todos os povos que estiveram na zona o estiveram. Desde os romanos, que aproveitavam as povoações e dinamizavam o cultivo de cereais e da vinha nos terrenos de xisto, imprestáveis para outras culturas, que se produz vinho nas encostas do Rio Douro.
e quando chegamos, por exemplo, a tempos medievais, os vinhos do Douro, não do Porto como conhecemos hoje, mas os vinhos do Douro, portanto vinhos que seriam mais parecidos com os vinhos de mesa, tintos, eram vinhos que já eram conhecidos por muitos locais fora da zona, eram também utilizados como um valor, portanto eram utilizados para pagar taxas, tributos, enfim, já tinham um valor comercial, eram exportados para o que seriam as metrópoles à época mercantis, para Bruges, para Antuérpia, enfim, para diferentes locais, e nessas viagens também por vezes acontecia que o vinho não viajava bem, e à semelhança de outros locais no mundo, a partir do qual os vinhos saíam e por vezes havia a necessidade de colocar alguma aguardente para os estabilizar para a viagem, isso também aconteceu com estes vinhos, o que veio por acaso permitir mais tarde a aguardentação como processo e, portanto, o vinho do Porto a surgir já como enquanto vinho fortificado, não é? No último terço do século XVII, em tempo de rivalidades entre os impérios marítimos do norte, flamengos e ingleses, aumenta a procura dos vinhos ibéricos. Portugal tem uma das mais antigas alianças do mundo com a Inglaterra e, portanto, isso permitiu que em 1703, com o Tratado de Mituíno, fosse dada preferência aos produtos portugueses na sua entrada à Inglaterra sobre produtos de outras origens, nomeadamente os franceses, e por isso os vinhos portugueses tiveram uma entrada preferencial e passaram a ser ainda mais cotados, cobiçados, ainda mais utilizados, não é? A coroa inglesa costumava consumir vinho francês. Houve guerras entre os franceses e ingleses que contribuíram para os ingleses não comprarem vinho aos franceses e era necessário encontrar novos mercados. Como havia já alguns ingleses a viver quer no Porto, quer em Viana do Castelo, por causa de outros negócios, nomeadamente o de textos, de bacalhau, esses mesmos ingleses rapidamente descobriram que o Douro tinha um potencial enorme que não estava a ser explorado e que podia ser explorado. Por isso eles foram os causadores desta história do vinho do Porto. Foram eles que descobriram que havia ali um potencial a ser explorado. Desde aí até começar a comercialização, tudo foi muito rápido. No século XVIII, a grande parte do vinho do Porto não era consumida em Portugal, pouquíssimo era consumida em Portugal, a maior parte era consumida em Inglaterra ou em França, principalmente nesses países. O vinho do Porto tem uma longa história em termos de comerciais, uma vez que as exportações começaram regularmente no início do século XVII. E ao longo do século XVIII foram crescendo e no final do século XVIII o vinho do Porto era já um dos principais produtos do comércio externo português, juntamente com o algodão do Brasil e o açúcar, mas representava mais de 50% das exportações portuguesas, do total das exportações portuguesas. Portanto, sempre teve um peso grande na economia portuguesa e nomeadamente na balança comercial. Quando começa este negócio, como todos os negócios, era baseado em negócios da família. Eram famílias, parceiros, sócios que se juntavam, criavam os negócios e passavam aos filhos. O negócio do vinho do Porto começa da mesma forma, embora estava inserido num negócio de importação e exportação entre a Inglaterra e Portugal. E o vinho do Porto em si não existia. Existiam os vinhos do Douro, que eram procurados em Inglaterra para substituir vinhos franceses. Bom, ao longo dos anos, décadas e até os séculos, começa uma evolução do negócio onde aparece o vinho do Porto, através de mudanças na forma de fazer vinho, e aparece na Inglaterra como um vinho doce, e aí começam não só a haver muitos consumidores, muita procura, mas também pessoas que veem a oportunidade do negócio. Criada em 1751 por uma família de viticultores proprietários no Douro, a Casa Ferreira conheceu uma grande expansão a partir da liderança de Dona Antónia Adelaide Ferreira, nascida